Bom dia com o Senhor Jesus Cristo, que a paz e a graça do nosso Deus esteja sobre todos nesta manhã. É muito bom nós estarmos aqui com o pastor Adil, toda a igreja aqui de São Paulo. Nós temos aqui como uma igreja irmã, uma igreja mãe, uma igreja que tem sempre estado braço a braço com todos nós. E é um lugar que nós nos sentimos muito bem, pois é uma igreja, igual eu falei para o irmão, ele falou assim, a igreja ela de São Paulo é grande. Eu falei, o coração é maior ainda, cabe todo mundo. Então a gente fica feliz de estar neste companheirismo. O irmão Mateus, ele iria vir hoje, só que ele está resfriado, então não deu para ele vir, mas eu creio que numa próxima ocasião ele estará aqui conosco. Isso, meu filho, irmão Mateus. Está nessa manhã comigo a minha esposa, a irmã Gracilda. Fica de pé, acho que todos já conhecem. Deus abençoe, pode sentar. Eu queria que os irmãos de Sorocaba ficassem de pé, que congrega conosco, que estão aqui. Amém. Deus abençoe, pode sentar, agradeço. Depois da escritura, ali em Sorocaba, nós... Esqueci, pastor. Sei. A gente acostuma ir no lugar e a gente não, às vezes não guarda o endereço, né? Mas é Rua José Gagliardi, 84, Vila Carvalho. Fica bem próximo ao terminal de ônibus Santo Antônio e o shopping Pátio Cianê. O dia que o senhor for lá, a gente vai lá no Mac tomar lanche depois do culto. Não vai não, então não vamos mais não. É do lado do shopping, bem em frente, né? É um ponto de referência bom. E ali, já estamos, sábado foi o 4º culto que nós tivemos ali. E é um povo maravilhoso, um povo muito amável. O profeta diz assim, você quer saber quem são as pessoas? Convivam com elas. Às vezes nós criticamos as pessoas porque nós não sabemos dos seus problemas, das suas dificuldades. Mas pela graça de Deus, ali nós fomos convidados a estar ali, e ali nós estamos. O pastor Adil estava comentando no início, realmente, sobre Goiânia, pastor Joaquim Gonçalves. Eu fui muito bem recepcionado ali em Goiânia, e quando eu entrava na galeria memorial, de como iniciou o trabalho, e também teve alguns trabalhos ali mostrando da mocidade. Pastor Adil foi o 7º jovem a entrar, se não me falha a memória, quando teve uma peça. Aí teve o jovem que representou o pastor Adil. E ali, o testemunho de que as irmãs, os irmãos iam nas casas das pessoas, convidavam, e as pessoas falavam assim, não, mas tem que lavar roupa, lavar louça, limpar a casa. As irmãs se reuniam, iam lá, lavava a roupa, lavava a casa, lavava a roupa, limpava a casa, lavava a louça, fazia tudo o que precisava. Banhava e ainda pagava a condução para a pessoa ir para a igreja. Irmão, olha o exemplo. E por que nós não podemos fazer isso hoje, né? Por que nós não podemos fazer isso hoje? Porque o profeta diz que devemos persuadir as pessoas a ir à sua casa.
Não é politicagem, igual o pastor Adil falou, que realmente eu reprovo todo tipo de politicagem, competição. Nós estamos competindo com o diabo, não aqueles que propagam essa mensagem, essa palavra. O diabo é nosso inimigo, eu não sou inimigo dele, ele é meu inimigo. Se ele aparecer, ainda vou orar por ele. Quem sabe, né? Ele se converte, mas não, jamais, né? Mas eu vou orar, vamos orar por ele. Então nós estamos ali pela graça de Deus, e ontem nós tivemos lá a visita de um pastor denominacional e uma missionária denominacional esteve nos visitando ontem, e eu acho que ele aprendeu muita coisa, porque nós tivemos um culto doutrinário ontem, que me ajudou muito, me ajuda, que o profeta orienta, né? Sempre devemos falar sobre doutrinas, que às vezes vai cair no esquecimento, e eu sei que ali eu encontrei um povo maravilhoso, um povo bondoso, um povo que expressa amor só no olhar. Agora imagine a atitude, o que a gente não encontra. Então eu só tenho que agradecer a Deus, nunca imaginei estar ali, mas Deus me colocou ali e eu agradeço. Vai batizar hoje a irmã Bruna e o irmãozinho Gabriel, e eles já estão, o irmão Gabriel já nos ajuda ali no som, na parte do estúdio, e é assim, é uma luta, né? Mas você tem vencido, vocês têm vencido, vocês são um povo vitorioso. O profeta fala na mensagem poder de transformação, de que a única ferramenta que pode transformar o ser humano é a palavra, que é o próprio Deus. Eu não posso transformar ninguém, eu não posso mudar sua maneira de pensar, sua maneira de agir, porque se eu fizer isso, você vai seguir a mim. E nós não estamos aqui para seguir a outro homem, mas seguir a palavra, obedecer a palavra. E ele diz que essa obediência à palavra, ela transforma. Só que começa lá dentro. Lá dentro. Nós usamos nossos sentidos naturais, nós ouvimos, nós vemos, nós sentimos. E aquilo lá desce para o coração. E é uma transformação que vem de dentro para fora. E o profeta diz, esta é a palavra transformadora. É a palavra que transforma desses seres naturais a seres eternos. Vida eterna. Imagine pegar uma célula, este corpo, que está predestinado para morrer, e transformá-lo em ser eterno, em que a corrupção não o atingirá, que nunca morrerá uma célula a mais. Esta é a palavra que nós estamos ouvindo hoje. Vamos ler a escritura que encontra-se em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 22. 1 Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 22. Que diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão,
os quais noutro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas almas se salvaram pelas águas, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e as autoridades e as potências. Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, estas palavras em nossos corações. Nos ajude nesta manhã, Senhor Deus, que esse poder de transformação se faça realidade em cada um de nós, que nós possamos sair daqui diferente do que quando nós entramos, que nós possamos, Senhor Deus, perder toda esta carnalidade e sermos espirituais. Ajude a mim principalmente, Senhor Deus, pois eu necessito desta transformação. Ajuda, Senhor Jesus, pois eu peço no seu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Poder de transformação. Como nós precisamos, né? O profeta de Deus, ele diz assim: agora, o propósito da mensagem nesta manhã é advertir a igreja de tudo que ele me permita enquanto vamos avançando. Isso me chamou muita atenção e por isso queria relatar isso a vocês. Isto hoje é somente para este tabernáculo. Isso é somente para este tabernáculo. Somente para você que o escutem. Agora, na primeira visão, eu vou contar uma visão só, vamos ler uma visão só que o profeta menciona. Ele fala, é uma advertência. Ele fala, pode parecer que isto seja meio assustador, mas é a realidade. Porque se esse poder de transformação não nos transformar, que é a palavra, ele diz, este é o destino. Ele fala sobre essa visão. Um lugar que ele viu, e quando ele viu como era. Ele falou, Senhor, eu quero ser cortado vivo em pedacinho, ralado, mas eu nunca quero ir para este lugar. Agora imagina, ele prefere ser cortado vivo, ralado, mas ele nunca quer ir para este lugar. Isso foi o que sucedeu. Depois que a visão me chegou, eu estive tão debilitado por causa de perder tanto sangue, e eu pensava que estava caindo numa eternidade sem fim. Muitos já têm ouvido esta visão. Primeiro parecia que estava passando por nuvens, logo por trevas, e rapidamente descendo até chegar à região dos perdidos. Nesse lugar eu gritei ao olhar, porque vi que ali não havia fundo, não havia cessar de cair, parecia que cairia por toda a eternidade, não havia onde parar. Que diferença era a visão que tive há alguns meses, quando vi que estava além da cortina do templo, na glória com o povo. Que contraste, que diferença. Ele falou, ele teve a oportunidade de ver os dois lugares.
e viu o contraste, a diferença que havia entre os dois lugares. Porém, ao clamar por meu pai, encontrei que ele não estava ali. Ao clamar pelo meu pai, eu vi que ele não estava ali. Clamei pela minha mãe e disse: socorro, socorro, me socorre, mamãe. E ela também não estava ali. E você poderia dizer: clamei, pastor, pastor, cadê você para me ajudar? E ele não estará ali. Evangelista, irmão, cadê você para me ajudar? E não terá ninguém ali para te ajudar. Observe bem. Então comecei a clamar, chamei pela minha mãe, disse: socorro. Porém, tão pouco ela estava ali. E eu seguia descendo, caindo, e nunca chegava ao fim. Então clamei a Deus, porém tão pouco estava ali. Hoje ele está aqui. Hoje há a oportunidade de você se arrepender, de você descer as águas batismais, de você ser uma nova pessoa, uma nova criatura, ter o batismo do Espírito Santo. Mas chegará um dia em que esse povo sairá daqui da terra. E o dia que o povo sair da terra, muitos clamarão, e não haverá mais aquela igreja, não haverá aquele pastor, não haverá aqueles irmãos, não haverá uma mensagem que te levará para a presença de Deus. O profeta diz: então, ainda há tempo, arrependa-se do seu caminho, do seu mau caminho. Porém, tão pouco estava ali, ninguém para me ajudar. Então vi o ruído mais triste e deplorável de toda a minha vida. Era algo que produzia um sentido tão horrível que não se pode descrever com palavras. E penso que um fogo literal e ardente seria um prazer comparado com aquilo. Não é para assustar, mas é a realidade. O profeta diz que às vezes é bom nós termos esse impacto, de nós relembrarmos, porque Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano, para ele escolher. E o livre-arbítrio, ele vai até a sua escolha, céu ou inferno. Ali acabou. Na hora que você escolheu o caminho, acabou a sua escolha, a sua independência. Ou você torna-se escravo do diabo ou servo de Deus. Ah, mas eu vou servir a Deus e vou estar com o pé no mundo. O profeta diz: você está no mundo completamente. Porque você nunca estará com um pé no céu e um pé na terra. Agora, essa visão nunca tem sido erradas. Essas visões nunca têm sido erradas. Isso era o sentir mais horrível que jamais tenho tido. E o ruído que ouvi era como de dentes. Que a Bíblia diz: e haverá ranger de dentes. E as pessoas clamarão para os montes: caia, tire minha vida, esconda-me da face daquele que vem. Só que não será permitido. E o profeta diz, e nós aprendemos, que o maior monstro que existe hoje, que está preparando o povo para a tribulação, é esses programas que estão preparando a mente do ser humano. Muitos imaginarão monstros enormes. Ele vai ver uma barata, vai ver aquela barata enorme. Por quê? Filmes, internet, e assim sucessivamente. Assim como Deus está preparando o seu povo para a vida eterna, o inimigo está preparando o seu povo para a tribulação também. Agora, observe o que você está ouvindo. Observe o que está entrando no seu coração. Porque o coração tem uma porta.
coração tem portas. Às vezes é melhor não ver, não ouvir e não sentir. E ao olhar na face, somente me vieram de cor verde. Tinham essas pinturas verdes debaixo dos olhos, tal como usam muitas mulheres hoje. E estava fazendo um ruído como que de animais. Eu gritei forte: Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, tenha misericórdia de mim. Onde está, Senhor? Se me permites voltar à vida, te prometo que me portarei bem. E isso era tudo o que eu podia dizer. Deus sabe. E no dia do juízo, Ele me julgará por isso que eu disse. Isso é o que eu disse: Senhor é Deus. Permita que volte, e te prometo que me portarei bem. Agora, isto é verdade. Vi todas essas criaturas tão raras, e havia chegado a esse lugar tão horrível e funesto, que produziam esse sentimento tão horroroso. Pareciam ter olhos grandes e com pestanas muito grandes, olhos alargados como de gato, e com as pálpebras pintadas de verde, como se tivesse gangrena, e estavam produzindo um sonido estranho, como de um animal. Que sentimento produzia isto? Como isto me fez pensar? Como isto me fez pensar? E como isto deve fazer nós pensarmos, analisarmos nossas vidas, analisarmos se o que nós estamos fazendo é benéfico para a vida eterna. Se os nossos atos estão nos levando para onde? A presença de Deus. Se aonde nós estamos, se Deus estaria lá conosco. Se o que nós falamos é o que Jesus fala. Se o que nós olhamos é o que Jesus olha. Observe. Mas o profeta diz assim: poder de transformação. Eu quero que este poder de transformação me transforme, para eu não ir a este lugar que eu vi. Transforme para não ir para este lugar que eu vi. Deixa a palavra entrar. Deixa a palavra entrar. Deixa a palavra produzir aquilo pelo qual ela foi enviada. Pois essa palavra produz vida. Não é uma vida passageira, é vida eterna. É vida eterna. E ele diz assim: é isso que nós temos que fazer. Deixar essa palavra me transformar. Ser uma nova pessoa. Vida eterna é viver pelo próximo. Quer vida eterna? Viver pelo próximo. O que é que você e eu estamos fazendo pelo próximo? Palavras positivas, palavras negativas. Ontem eu lembrei de algo que o pastor Joaquim contou, que tinha um irmão que falava sempre positivo. E um dia tentaram colocar esse irmão na parede. E falaram para ele: irmão, eu quero que você fale sobre o diabo. E o irmão nunca tinha produzido palavras negativas. Aí eu falei assim: agora vamos pegar. Quero ver esse irmão falar positivo do diabo. E ele falou assim: o diabo é um bom adversário. Acabou. O diabo é um bom adversário. Nunca soltou uma palavra negativa, nem contra o diabo. Nós somos assim também. Que essa palavra possa nos transformar. Não
que nós não sejamos conformados com este mundo, mas transformando-nos pela renovação do nosso entendimento, para fazer o agradável e a perfeita vontade de Deus. Agora que fomos salvos, como o somos? Agora que somos salvos, como somos? Que fomos cheios do Espírito Santo, como o fomos? Agora queremos que o sentimento que houve em Cristo haja em nós, para que possamos nos transformar das coisas naturais da vida, a ser trazidos para fazer a perfeita vontade de Deus, por transformação pela palavra. Pois a palavra veio para transformar a sua vida, para fazer você ser igual a Cristo. Se essa palavra não está deixando você igual a Cristo, há algo errado em algum lugar. Há algo errado. Eu acho que a gente fica a pensar. Veja, o que quer que seja, isso é o que queremos. Eu creio que foi Davi que disse: preferiria ser um capacho na casa do Senhor do que habitar nas tendas com ímpios. Veja, não importa o que seja, tomar o seu lugar na casa de Deus. Não importa onde, o importante é estar na casa de Deus. Não é cargo que transforma. Não é cargo que dá vida eterna. O que dá vida eterna é esse poder transformador da palavra, que faz a nossa vida ser diferente. A pessoa olha para você e fala assim: nossa, esse irmão tem algo diferente. O profeta conta a história de uma faxineira. Ela limpava o escritório, depois que terminava o expediente, e ela lá varrendo o chão, louvando, feliz, aquela face bonita. E o presidente da empresa, o diretor, olhava aquilo lá e ia falar: mas nossa, o que é que ela tem que eu não tenho? Alguma coisa tem ali, porque ela está varrendo o chão e ela é feliz. E eu estou aqui, quantos funcionários, quantas pessoas me bajulando, e eu vivo sob pressão. Aí um dia ele resolveu conversar com a irmã. Ele chamou ela lá: por favor, eu vejo que você está varrendo aí, e você é feliz. Por acaso, você trabalha só por trabalhar? Falta comida na sua casa? Falta. Você tem quantas roupas? Só essa. E a sua casa? É um barraquinho assim, assim. Mas, com tudo isso, por que você é feliz? Ela disse: porque eu encontrei aquele que traz a felicidade. Não sou preso a nada neste mundo. Aqui é passageiro. Mas tudo isso que o senhor tem, o senhor não tem. Mas tudo isso que o senhor acha que eu não tenho, eu tenho. Tudo isso que o senhor acha que tem, o senhor não tem, mas eu tenho. Não. Aí ele falou: me dá um pouquinho. Dá um pouquinho. Dá um pouquinho para mim.
Eu quero ser igual você. E ele olhou assim e ele viu que todo o poderio que ele tinha, de nada valia. E aquela irmãzinha, satisfeita, porque ela sabia que tudo que ela tinha era a permissão de Deus. Não tinha nem além nem a quem, mas ela tinha aquilo que ela precisava. E o que ela precisava? De Jesus Cristo. Palavras transformadoras. E essa palavra transformou a vida daquela mulher. E ela se desligou das coisas do mundo. O profeta diz: esta é a palavra transformadora, que te transforma em uma nova criatura, satisfeita com tudo que Deus tem te dado. Não te falta nada. Lembre-se, não te falta nada. Não falta nada. Algumas vezes, você tem se separado de tudo que lhe é precioso na terra, para tomar sua posição, a qual Deus o tem chamado. Tenho certeza de que você consegue ler entre as linhas o que estou dizendo. Está vendo? Às vezes você tem que deixar coisas que você ama aqui na terra para se aproximar de Deus. Os apóstolos perguntaram: Senhor, temos deixado mulher, temos deixado casa, temos deixado família, por causa do Senhor, o que nós havemos de receber? O que Jesus disse? 100 vezes tanto, e a vida eterna vocês receberão. Vocês creem assim? Nós cremos assim. Algumas vezes, as pessoas mais queridas na terra, você tem que se despedir delas. Somente tome sua posição em Cristo, onde Deus o chamou. Está vendo? Às vezes, as pessoas que você mais ama é que atrapalha. Abrão, separa da sua parentela, Abrão. Era Abrão até então, né? Abrão, separa. Aí Abrão levou Ló, levou o pai, levou todo mundo. E o profeta diz que enquanto Abrão não se separou de todos, não se tornou Abraão, pai das nações. E quantas vezes nós temos que deixar aquilo que aparentemente a gente faz como nosso todo, nosso tudo, terrenal. Nós falamos às vezes que nós não adoramos ídolos. E quantas vezes um carro é um ídolo, a casa é um ídolo, a esposa, o esposo é ídolo, o trabalho é ídolo. Tudo aquilo que nós colocamos à frente de Deus é um ídolo. Porém, o que Deus está fazendo, o que esta palavra está fazendo, esta palavra está transformando-o a uma nova criatura, transformando ao que você era. Não é porque você vai ser batizado hoje, que você teve vida hoje. Você tomou sua posição hoje. Mas desde antes da fundação do mundo, você já era um filho de Deus. O profeta diz: não importa a condição que você esteja, você nunca vai deixar de ser um filho de Deus. Talvez uma filha ou um filho, ou quer que seja, de uma amável família, algumas vezes teremos que separar. Deus o coloca em algum outro lugar. Por quê? É a maneira de Deus fazer. Veja,
Não entenda Deus, somente creia em Deus. Creia em Deus, siga Deus. Porque é a maneira de Deus fazer, veja, pela renovação do seu entendimento, para obedecer a palavra de Deus. Deus às vezes tem que mexer em algo para que você possa estar completamente rendido à sua palavra. Independente de qual seja o custo. Está vendo? Está vendo? É assim que Deus age. Às vezes nós não entendemos, não compreendemos, mas tudo está operando para colocar cada um na posição correta. Nós para o arrebatamento, nós para nos desprendermos de tudo que tem aqui na terra. Nossa redenção não foi uma coisa barata. Foi o Filho de Deus que teve que morrer por você e por mim, está vendo? Está vendo o seu valor? Alguém morreu, sofreu por você. Você vê o valor que você tem? Às vezes, nós damos mais valor a este corpo, as coisas da terra. Mas teve algo que custou um preço bem alto. Ele fala, custou um alto preço. Trazer essa mensagem não foi fácil, está vendo? Não é. Eu tive que deixar tudo que era precioso, até mesmo o meu próprio povo, todos. Porém, você vê que o valor disto veja, fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, para fazer a vontade de Deus, você terá que deixar aquilo que é mais precioso para você. Mas você terá uma grande recompensa lá em cima. Nenhum se perderá. O profeta diz que nenhum parente seu se perderá. Nenhuma pessoa que você ama se perderá. Terá os salvos comuns. Noiva é somente quem ouve e obedece a palavra. Mas há os salvos. Há outra classe de salvos. Você quer ter as pessoas lá em cima? Ame a todos. Ame a todos. Fale da palavra de Deus para todos. Porque o profeta diz que toda vez que eu e você falar da palavra para alguém, em um certo momento, essa palavra o ajudará. E será causa de vida ou morte. O ajudará. O profeta diz numa mensagem que eu não me lembro o título, mas ele fala assim que muitos que estarão diante do trono branco, e ali será perguntado, por que você não deu ouvido à palavra? E o profeta diz, e ele falará assim, é porque fulano estava do meu lado, e nunca me falou da sua palavra. E o profeta diz que aquela acusação sobre aquela pessoa sairá para você e não mais sobre ele. E você pagará um preço por ter escondido da pessoa a oportunidade de receber a palavra que produz vida eterna. O profeta conta o caso de uma vizinha, duas vizinhas, né? Eram muito amigas, e uma delas era crente, congregava no tabernáculo, e a outra não congregava em lugar nenhum. E uma certa feita, essa que não congregava, ela recebeu um folheto e foi na igreja, foi lá no tabernáculo.
Chegando lá, ela recebeu o batismo do Espírito Santo, recebeu cura, e ela teve aquele dia pentecostal. E ela voltou para casa regozijando, e a primeira coisa que ela fez, eu vou contar para minha amiga. Aí chamou a vizinha, vem cá, você não sabe o que aconteceu. Eu fui conhecer um pregador assim, tal, falou da palavra, eu recebi batismo do Espírito Santo, eu fui curada, eu sou uma nova pessoa, e eu quero que você venha comigo eu quero compartilhar com vocês que eu recebi, foi tão bom. E essa vizinha, que já era do tabernáculo, olhou, e ela já começou a descobrir onde era. E ela falou assim, olha minha amiga, aonde você foi, é aonde eu congrego. Mas como pode ser? Você está num lugar tão bom, tão maravilhoso, e você diz que me ama, e nunca me falou desse lugar, que amiga é você? Que amiga é você? Que nunca compartilhou aquilo que mais faz bem para você? Quando eu fui convertido, a gente deveria ser convertido todo dia. Eu só pegava a Bíblia, até no trabalho eu estava pregando, né? Aí um dia um amigo meu chegou em mim e falou assim, ô irmão quer converter todo mundo, quer convencer todo mundo, né? Não sei o que está acontecendo com você. Eu falei assim, não lembro o nome dele, falei assim, ô irmão, é o seguinte, quando você recebe um prêmio, com quem você vai compartilhar? Não é com as pessoas que você mais ama? Pois eu recebi um grande prêmio, eu recebi uma riqueza, e eu quero compartilhar com as pessoas que eu amo. Se eu estou compartilhando com você, é porque eu te amo. Ele nunca mais falou nada para mim, ele só ouvia. E eu não tinha ouvido ainda o profeta falar disso. Irmão, o profeta diz que a mensagem ela vem aqui dentro. Ó, vem aqui dentro já. O Espírito Santo só faz relembrar aquilo que está aqui dentro. O profeta fala, devemos nos converter todo dia e falar da bondade desse Deus. Falar o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus tem feito na minha vida. Irmão, se a gente for parar para falar, quanto tempo nós ficaríamos falando das bondades desse Deus? Trazer essa mensagem não foi fácil. Não é. Eu tive que deixar tudo que era precioso, até mesmo meu próprio povo, todos. Porém, você vê que o valor disto veja, é fazer a vontade de Deus. É para fazer isso, sabendo que há algo em mim, quando costumava dizer, bem, eles iam pôr-me para fora, pensavam que eu tinha perdido a mente, batizando em nome de Jesus Cristo, contrário à igreja, e todas essas coisas diziam, ele está louco. Porém, veja, não importa o que diziam, há algo que tem que ser feito, e Deus simplesmente toma uma pessoa, coloca essa pessoa em suas mãos e diz, faze isto, e você o faz. Que preço que deve ter custado ao apóstolo São Paulo, instruído por Gamaliel, o maior professor do dia, e vieram, e exatamente a coisa que ele considerava heresia, as coisas que ele pensava ser as piores que podiam ter acontecido à igreja, ele justamente se aproxima e se torna um participante disto. Uma coisa estranha, e como Deus opera de maneiras maravilhosas, de estranhas, esquisitas maneiras, para realizar suas maravilhas. Tudo é Deus realizando suas maravilhas. Tudo é Deus. Glória a Deus pelo problema.
glória a Deus pelo prêmio, glória a Deus por alguém que vira a cara, glória a Deus, tudo é glória a Deus. Tudo é glória a Deus. Não se preocupa não. Tudo dá glória a Deus. Não deixa nada descer para o coração. Que é onde emana a vida. Quando Deus falou, Ele sabia que sua palavra era uma semente. E toda semente, quando ela é plantada na terra ideal, toda semente que é plantada na terra certa, ela produz fruto. Se ela está produzindo fruto na sua vida, porque você é a terra ideal que Deus preparou para receber esta palavra. Deus já te mandou com a estrutura correta. Esse filho, essa filha, eu já estou preparado, já está preparado. Na que a palavra vem, ela encaixa. E aí produz. Ó. Quando Deus falou, Ele sabia que sua palavra era uma semente. E ela produziria conforme sua espécie. Agora, ela foi ordenada a produzir somente conforme a sua espécie. E ela somente fará isso, se o homem não interferir nela. O profeta diz que ele tinha um grande inimigo. Ele fala, o meu maior inimigo é o William Marion Branham. Ele diz, quando o William Marion Branham entra em cena, atrapalha Deus. Mas quando o William Marion Branham sai de cena, então Deus pode ser vitorioso. E assim somos nós. Quando nós tentamos ajudar a Deus, nós atrapalhamos a Deus. Saia de cena. Saia de cena, deixa Deus. Deixa Deus. E o profeta diz, e assim deveria ser a igreja do Deus vivo e tudo mais. Produzir conforme a espécie que foi no princípio. Se os teólogos não tivessem interferido nessa palavra, tentando colocá-la em algum outro lugar ou alguma outra coisa, Deus a falou. Deus falou e Deus está comprometido que essa palavra faça aquilo que foi falada. Descansa. Descansa. A palavra diz. Por acaso a palavra diz que nós somos perdedores? Por acaso a palavra diz que a segunda morte vai atingir nós? Não diz. Essa palavra diz que nós somos vitoriosos. Então aceita que você é um vitorioso, que você é uma vitoriosa. Não importa a circunstância que você está passando. Às vezes você olha de um lado, você vê uma coisa errada, de outro lado vê problema, vê enfermidade, parece que o lar vai ser destruído, tudo destruído. E você fala assim, o que eu vou fazer para me restituir meu lar? Não faça nada. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Fala, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Que eu saia de cena e o Senhor entre em cena. Os teólogos tentaram melhorar a palavra. O ser humano é assim, né? Sempre tentando melhorar um pouquinho. Não, eu acho que aqui, vamos dar uma ajeitada aqui, eu acho que vamos... Não, irmão. Não, irmão. Nunca tente melhorar a palavra de Deus. Deus cuida dela. E o profeta diz, e se a palavra de Deus está em você, Deus cuida de você também. Deus cuida. Deus cuida. E não importa o quanto tentam contaminá-la e interferir na palavra e coisas tais, a palavra produzirá conforme a sua espécie. Não há simplesmente nada que a possa parar. Você pode achar que Deus está atrasado,
mas Deus está de acordo com a sua palavra. Deus não adianta, Deus não atrasa, Deus é pontual. Deus é pontual. E note, na vida da igreja, costumava ser, na vida da igreja, há muito tempo, quando o profeta tinha que dizer algo, assim diz o Senhor, as pessoas se sensibilizavam, elas ficavam exatamente com isto, elas ficavam com assim diz o Senhor, elas se sensibilizavam, mas agora, observe, eu não gosto desse sujeito, deste turno por votação, eu acho que não é assim, mudem, tirem, politicagem. Está vendo? Veja, elas não têm mais entendimento. As pessoas simplesmente não se sensibilizam mais pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus é seu Espírito, e sua palavra vem ao seu profeta, e a palavra é para transformá-lo das coisas. A palavra é para transformá-lo do que as coisas do mundo são, a imagem de filhos e filhas de Deus. A palavra veio para transformar você, a imagem de filho e filha de Deus. Não tente mudar a receita, você matará o paciente. E a palavra somente pode vir através desses profetas, quando falavam. E tinham de ser comparadas com a palavra, e mostrar que era a palavra. Então, se você aceita essa palavra, se você crê nessa palavra, essa palavra te transformará. Essa palavra te tirará do mundo e te colocará na presença de Deus, como filho e filha de Deus. Somente deixe essa palavra entrar. Deixe essa palavra entrar. Deixe. Não mude nada. Essa palavra, ela te tira do mundo e te coloca na presença de Deus. Vocês creem nisso? Amém. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Você poderá dizer, igual aquela irmã dizia, não sou o que devo ser, mas eu não sou o que eu era. E nós seremos o quê? Nós chegaremos até aquele dia, estamos sendo o quê? Transformados. Até o dia do Senhor Jesus Cristo. O dia que o Senhor Jesus falar assim, venha, sobe meu filho, sobe minha filha, ali haverá a última transformação. Mas até lá, nós estamos sendo preparados, acertados, transformados. E a palavra é que nos coloca em posição para o arrebatamento. Eu esqueci de perguntar o horário. Ixi, achei que ia terminar agora. Tem que obedecer o chefe. Amém? É bom. Por isso que eu gosto, pastor Gil fala na lata, não fica passando a mão em ninguém, não. Eu tinha um amigo, que ele falava assim, sabe, a melhor resposta é aquela espontânea. Eu falei, mas por quê? Porque a espontânea vem do coração, a pessoa não pensa para te agradar, ela fala aquilo que sente. Agora, minha Bíblia está tão marcada com lápis e as coisas que tenho lido. Eu perdi onde eu estava naquilo, sinto muito, mas agora, que o Senhor possa acrescentar tudo aquilo que está na palavra em nossas vidas. Quando houve um problema,
Deus sempre foi o Deus que foi de encontro com a necessidade quando o seu povo precisava de algo. Você crê que Deus vai ao seu encontro quando você precisa de algo? Se você crê, assim sucede. Você sabe disto. E Deus prometeu que Ele supriria nossas necessidades. Deus prometeu que daria tudo o que nós precisamos. Tudo que você precisa, Deus dá. Às vezes nós pedimos o que não precisamos, mas o que precisamos, Deus dá. Mesmo tendo agido de forma errônea, e terem pecado, e feito coisas que eram erradas, mesmo assim, quando tiveram necessidade de algo, Deus atendeu. Deus atende, não importa a sua condição. Deus fez um pacto para a cura, quando ainda não existia nenhum pacto ainda. Vê, Deus o fez. Diante de cada dificuldade, Deus trará um caminho de escape. Ele o fará. Se você apenas tiver fé e crer em Deus, Deus tem um escape para você. Não importa a sua condição, não importa onde você esteja, Deus tem um escape. Deus tem um escape. Agora, é isso que Deus deseja fazer nesta manhã. Ele deseja que vocês fiquem livres de todo pecado. Pecado é incredulidade. Se houver pecado aqui, eu oro para que não haja nenhum. Mas se houver, o que é pecado, irmão Brana? Bem, hoje vou te contar. Eu perdi minha paciência. Agora, espere um momento. Pecado é incredulidade. Agora, isto que é pecado. Não existe outro pecado a não ser a incredulidade. Não é pecado fazer coisas como beber, fumar, jogar ou prostituir. Isso não é pecado. Isto é resultado do pecado. Você faz as coisas erradas porque é resultado da sua incredulidade. Agora, Jesus disse, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Porque ele creu. E se você crê em Jesus, você tem vida eterna. E ele envia aquilo que você precisa. Ele envia aquilo que você precisa. Você crê? Então tenha aquilo que você necessita nessa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Pastor Adil.